Hoje, então, um dos relatos mais tradicionais, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia toda, que é a história da rainha de Sabá e sua visita ao rei Salomão. Essa história ela está no texto bíblico de segundo livro das Crônicas, capítulo 9. E é um texto curto até, relativamente, né, em detrimento do impacto do texto. Então, vamos lá. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. É interessante notar que no capítulo 8, o anterior, né, que esse é o capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, o verso final falava sobre o ouro de Ofir, que foi onde Salomão foi buscar, né, 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Foi buscado isso lá no capítulo 8. Não sei se isso tem relação com o capítulo 9, mas vamos ver, né? A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, é, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei, abre aspas, tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Fecha aspas. Relato da rainha de Sabá. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir e também madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então ela e seus servos voltaram para o seu país. Esse é o breve relato, né, do capítulo 9, do segundo livro das Crônicas, sobre a visita da rainha de Sabá. No mesmo capítulo ainda existem outros dois relatos: o esplendor do reino de Davi, do reinado de Davi, de Salomão, aliás, e a morte de Salomão. Vamos lá. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era 23.300 quilos, fora o que os mercadores e os comerciantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez durante 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um, e os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos dois lados do assento havia braços com um leão junto a cada braço. 12 leões ficavam nos 6 degraus, um de cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navios mercantes tripulados por marinheiros do rei Irão. Cada 3 anos, a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Estes pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os que vinham traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos e carros, e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, junto à fronteira do Egito. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém
quanto as pedras, e o cedro tão numeroso, né? Tão numeroso mesmo, quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de todos os outros países. Então esse é o relato sobre o esplendor do reino de Salomão. Por fim, no capítulo 9 ainda há um pequeno texto sobre a morte desse incrível rei. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do silonita Aías e nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo o Israel. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai. E o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Então esse foi o capítulo 9 ou capítulo 9 do segundo livro das Crônicas. Lembrando que o meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, um por vídeo, e eu já fiz isso para todos os primeiros livros da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e primeiro livro das Crônicas atualmente. E também já gravei Apocalipse completamente. No próximo vídeo, então, capítulo 10º, ou então capítulo 10 do segundo livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 8, caso você tenha interesse, vou deixar aqui no final. Valeu! Hoje, então, um dos relatos mais tradicionais, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia toda, que é a história da rainha de Sabá e sua visita ao rei Salomão. Essa história ela está no texto bíblico de segundo livro das Crônicas, capítulo 9. E é um texto curto até, relativamente, né, em detrimento do impacto do texto. Então, vamos lá. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. É interessante notar que no capítulo 8, o anterior, né, que esse é o capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, o verso final falava sobre o ouro de Ofir, que foi onde Salomão foi buscar, né, 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Foi buscado isso lá no capítulo 8. Não sei se isso tem relação com o capítulo 9, mas vamos ver, né? A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei, abre aspas, tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Fecha aspas. Relato da rainha de Sabá. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir e também madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então ela e seus servos voltaram para o seu país. Esse é o breve relato, né, do capítulo 9, do segundo livro das Crônicas, sobre a visita da rainha de Sabá. No mesmo capítulo ainda existem outros dois relatos: o esplendor do reino de Davi, do reinado de Davi, de Salomão, aliás, e a morte de Salomão. Vamos lá. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era 23.300 quilos, fora o que os mercadores e os comerciantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg,
de ouro em cada um, e os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos 2 lados do assento havia braços com um leão junto a cada braço. 12 leões ficavam nos 6 degraus, um de cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navios mercantes tripulados por marinheiros do rei Irão. Cada 3 anos, a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Estes pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os que vinham traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos e carros, e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, junto à fronteira do Egito. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão tão numeroso mesmo, quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de todos os outros países. Então esse é o relato sobre o esplendor do reino de Salomão. Por fim, no capítulo 9 ainda há um pequeno texto sobre a morte desse incrível rei. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do silonita Aías e nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo o Israel. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai. E o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Então esse foi o capítulo 9 ou capítulo 9 do segundo livro das Crônicas. Lembrando que meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, um por vídeo, e eu já fiz isso para todos os primeiros livros da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e primeiro livro das Crônicas atualmente, e também já gravei Apocalipse completamente. No próximo vídeo, então, capítulo 10º, ou então capítulo 10 do segundo livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 8, caso você tenha interesse, vou deixar aqui no final. Valeu! Hoje, então, um dos relatos mais tradicionais, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia toda, que é a história da rainha de Sabá e sua visita ao rei Salomão. Essa história ela está no texto bíblico de segundo livro das Crônicas, capítulo 9. E é um texto curto até, relativamente, né, em detrimento do impacto do texto. Então, vamos lá. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. É interessante notar que no capítulo 8, o anterior, né, que esse é o capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, o verso final falava sobre o ouro de Ofir, que foi onde Salomão foi buscar, né, 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Foi buscado isso lá no capítulo 8. Não sei se isso tem relação com o capítulo 9, mas vamos ver, né? A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei, abre aspas, tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Fecha aspas. Relato da rainha de Sabá. E ela deu ao rei 4.000
e 200 quilos de ouro, e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir, e também madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então ela e seus servos voltaram para o seu país. Esse é o breve relato do capítulo 9 do segundo livro das Crônicas sobre a visita da rainha de Sabá. No mesmo capítulo ainda existem outros dois relatos: o esplendor do reino de Davi, do reinado de Davi, de Salomão, aliás, e a morte de Salomão. Vamos lá. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era 23.300 quilos, fora o que os mercadores e os comerciantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez durante 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido com 1,8 kg de ouro em cada um e os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos 2 lados do assento havia braços com um leão junto a cada braço. 12 leões ficavam nos 6 degraus, um de cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navios mercantes tripulados por marinheiros do rei Irão. Cada 3 anos, a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Estes pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os que vinham traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos e carros, e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, junto à fronteira do Egito. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão tão numeroso mesmo, quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de todos os outros países. Então esse é o relato sobre o esplendor do reino de Salomão. Por fim, no capítulo 9 ainda há um pequeno texto sobre a morte desse incrível rei. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do silonita Aías e nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo o Israel. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai. E o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Então esse foi o capítulo 9 ou capítulo 9 do segundo livro das Crônicas. Lembrando que meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, um por vídeo, e eu já fiz isso para todos os primeiros livros da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e primeiro livro das Crônicas atualmente. E também já gravei Apocalipse completamente. No próximo vídeo, então, capítulo 10º, ou então capítulo 10 do segundo livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 8, caso você tenha interesse, vou deixar aqui no final. Valeu! Hoje, então, um dos relatos mais tradicionais, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia toda, que é a história da rainha de Sabá e sua visita ao rei Salomão. Essa história ela está no texto bíblico de segundo livro das Crônicas, capítulo 9. E é um texto curto até, relativamente, em detrimento do impacto do texto. Então, vamos lá. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. É interessante notar que no capítulo 8, o anterior, que esse é o capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, o verso final falava sobre o ouro de Ofir, que foi onde Salomão foi buscar, 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão, que foi buscado isso lá no capítulo 8. Não sei se isso tem relação com o capítulo 9, mas vamos ver, A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana,
Com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei, abre aspas, tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Fecha aspas. Relato da rainha de Sabá. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir e também madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então ela e seus servos voltaram para o seu país. Esse é o breve relato, do capítulo 9, do segundo livro das Crônicas, sobre a visita da rainha de Sabá. No mesmo capítulo ainda existem outros dois relatos: o esplendor do reino de Davi, do reinado de Davi, de Salomão, aliás, e a morte de Salomão. Vamos lá. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era 23.300 quilos, fora o que os mercadores e os comerciantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um, e os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos dois lados do assento havia braços com um leão junto a cada braço. 12 leões ficavam nos 6 degraus, um de cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navios mercantes tripulados por marinheiros do rei Irão. Cada 3 anos, a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Estes pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os que vinham traziam algum presente, utensílios de prata e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos e carros, e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, junto à fronteira do Egito. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão tão numeroso mesmo, quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de todos os outros países. Então esse é o relato sobre o esplendor do reino de Salomão. Por fim, no capítulo 9 ainda há um pequeno texto sobre a morte desse incrível rei. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do silonita Aías e nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo o Israel. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai. E o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Então esse foi o capítulo 9 ou capítulo 9 do segundo livro das Crônicas. Lembrando que meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, um por vídeo, e eu já fiz isso para alguns
para todos os primeiros livros da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e primeiro livro das Crônicas atualmente. E também já gravei Apocalipse completamente. No próximo vídeo, então, capítulo 10º, ou então capítulo 10 do segundo livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 8, caso você tenha interesse, vou deixar aqui no final. Valeu! Hoje, então, um dos relatos mais tradicionais, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia toda, que é a história da rainha de Sabá e sua visita ao rei Salomão. Essa história ela está no texto bíblico de segundo livro das Crônicas, capítulo 9. E é um texto curto até, relativamente, né, em detrimento do impacto do texto. Então, vamos lá. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. É interessante notar que no capítulo 8, o anterior, né, que esse é o capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, o verso final falava sobre o ouro de Ofir, que foi onde Salomão foi buscar, né, 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Foi buscado isso lá no capítulo 8. Não sei se isso tem relação com o capítulo 9, mas vamos ver, né? A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei, abre aspas, tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Fecha aspas. Relato da rainha de Sabá. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir e também madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então ela e seus servos voltaram para o seu país. Esse é o breve relato, do capítulo 9, do segundo livro das Crônicas, sobre a visita da rainha de Sabá. No mesmo capítulo ainda existem outros dois relatos: o esplendor do reino de Davi, do reinado de Davi, de Salomão, aliás, e a morte de Salomão. Vamos lá. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era 23.300 quilos, fora o que os mercadores e os comerciantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um, e os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos dois lados do assento havia braços com um leão junto a cada braço. 12 leões ficavam nos 6 degraus, um de cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navios mercantes tripulados por marinheiros do rei Irão. Cada 3 anos, a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Estes pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano,
Todos os que vinham traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos e carros, e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra do